Olá, aqui é o William Penteado do canal NutriSide e hoje eu irei falar um pouco sobre os óleos vegetais e alguns dos seus malefícios à saúde. De início, eu vou citar a minha principal fonte. Ela é uma jornalista chamada Linia Teixeira, espero pronunciar o sobrenome dela certo. E de início, comentando um pouco de como ela iniciou e se tornou famosa. Ela trabalhava como repórter, escrevendo histórias sobre como a gordura trans prejudicava a saúde das pessoas, especificamente na revista Gourmet. Logo em seguida, ela acabou ganhando certa fama, ela começou a ser procurada bastante, e eles fizeram a proposta dela assinar um contrato para escrever um livro só sobre gordura trans. Esse livro ganhou o seguinte nome: Gordura Sem Medo, porque a manteiga, a carne e o queijo devem fazer parte de uma dieta saudável. Na hora que, no tempo livre, ela realizava crítica a restaurantes. E numa dessas críticas, ela conversou com o chefe e ele forneceu o seguinte tipo de pratos para ela. E ela reagiu da seguinte maneira, segundo as próprias palavras dela: fígado, molhos cremosos, queijos, carne vermelha. Eu os achei deliciosos, alimentos ricos e terrosos. Também descobri que perdi aqueles 10 quilos. Os 10 quilos que ela se referia eram 10 quilos que ela adquiriu após a fase adulta e não conseguia perder por nada. Justamente isso chamou a atenção, porque ela foi no médico e ela viu que ela tinha ingerido gorduras saturadas e também muito proteína. E ao mesmo tempo o médico dela disse que o colesterol dela não estava alto, o que ela estranhou, e por causa disso ela foi pesquisar e buscar mais informações sobre o assunto. Agora falando um pouco sobre a história das gorduras trans e a indústria alimentar. Bem, segundo Nina, as gorduras trans elas surgem quando o óleo vegetal é endurecido. Endurecido quando ele fica rançoso, quando ele estraga ou quando ele sofre hidrogenação parcial. Isso não vale para o óleo de coco e o óleo de coco, principalmente por causa que ele teria uma gordura que seria saturada. Então, ele em temperatura ambiente é sólido. Sendo que em 1900 as pessoas antes disso usavam sobretudo banha de porco, sebo de boi e também manteiga. As donas de casa usavam na cozinha bastante esse tipo de produtos, e não óleos vegetais. Em 1911, eles lançaram o primeiro óleo vegetal endurecido, que sofreu hidrogenação parcial, que era o óleo de crisco. Depois disso, os óleos vegetais se popularizaram e surgiu a margarina, que não é um alimento lá grandes coisas e na época era muito rica em gordura trans, óleos e outros óleos vegetais hidrogenados. Sendo que por causa disso, da hidrogenação parcial, que é um processo que conserva os óleos por mais tempo no estoque, houve um aumento de 0 a 8% dos alimentos em oferta. Sendo que agora falando um pouquinho sobre os danos da gordura trans, e citando o Dr. Fred, ele foi na década de 50 um dos primeiros a perceber os malefícios da gordura trans, incluindo ele escreveu um artigo, mais especificamente no ano de 1957. Se vocês têm curiosidade pelos resultados, ele concluiu simplesmente que o que causava os problemas cardíacos era a gordura trans e não o aumento do colesterol. Os óleos vegetais em si, quando eles são aquecidos, eles geram subprodutos. Esses produtos eles são tóxicos. Esses produtos deram muitos prejuízos à sua saúde, incluindo eu destaquei aqui que eles são muito piores do que a gordura trans. Isso sobretudo por causa da modificação genética que alguns deles passam, de alguns dos produtos que os subprodutos que, por exemplo, eles usam, como o milho, a soja, entre outros.
ao destacar primeiro alguns problemas da toxicidade. Segundo Nina, ela diz o seguinte, que foi feito um teste onde eles encontraram mais de 100 produtos perigosos que foram resultados da oxidação de um pedaço de frango frito, basicamente. Só 100 produtos tóxicos. E isso num pedacinho de frango. Foi feito testes em animais e esses animais eles desenvolveram a chamada cirrose, que nada mais é do que a formação de tecidos e também de alguns nódulos que entopem os vasos sanguíneos do fígado. E também houve um aumento do fígado. Esse aumento é por causa do acúmulo de gordura, que também é conhecido como esteatose hepática, ou gordura no fígado. Houve uma morte prematura dos indivíduos, no caso, seres vivos, animais que comeram o óleo após ele ter sido esquentado, após ele ter passado por um processo, por exemplo, como fritura. Acabaram eles morrendo mais cedo, esses animais testados. Também, em relação a isso, nós temos que os mais comuns usados no mundo são os de amendoim, milho e óleo de soja. Lembrando que o milho e a soja, o Brasil é campeão de produção. Só que o Brasil ele subsidia demais agricultores que utilizam agrotóxicos de mais diferentes tipos. E também, entre esses produtos tóxicos, temos o glifosato, que é um herbicida muito poderoso, que é usado sobretudo para matar a erva daninha. Esse herbicida, ele pode gerar problemas como Alzheimer, cânceres de todos os tipos que você possa pensar, a lista é enorme, problemas cardíacos, problemas do desenvolvimento do cérebro, em bebês pode gerar microcefalia e também autismo, desde o autismo mais leve até o autismo mais pesado. A revista Weston Price, ela publicou um artigo contendo um trecho do livro de Nina, onde era dito o seguinte: os novos óleos estavam acumulados em uma crosta pegajosa. Isso quando ela foi descrever, quando ela visitou um restaurante que estava utilizando muitos óleos vegetais no lugar de gordura trans. Uma crosta pegajosa nos drenos e nas paredes do restaurante. Esse tipo de crosta endurecia e mesmo que os funcionários raspando-as por dias, eles não conseguiam tirá-la totalmente. Imagina o que isso não faria nas suas artérias, nas suas veias. Isso com certeza dá derrame e infarto, entre alguns outros problemas que pode ter. E aqui, uma coisa que eu acho bem importante destacar, e eu até tinha citado nos slides anteriores, é sobre os transgênicos, que seriam os alimentos que sofrem modificação genética. Agora, citando um exemplo do milho. O milho, antigamente, ele tinha folhas muito maiores, só que ele passou por um processo de modificação genética onde as folhas dele diminuíam de tamanho, para que os nutrientes que antes iriam para as folhas passassem aí para a parte da espiga, onde teriam sabores de milho maiores. Isso tudo para gerar maior produtividade. Só que tem um pequeno problema. Quando você faz uma modificação genética, você pode criar alguns subprodutos que possam fazer mal a quem ingerir. Porque uma vez que você mexe na genética, você não sabe qual as consequências daquele alimento. Então imagine, você tem um alimento geneticamente modificado, que nem muitas vezes é testado, é simplesmente utilizado na produção de óleo, por exemplo, óleo de milho. Esse alimento, ele pode ter alguma outra propriedade, porque, assim, nem todos os óleos vegetais que existem, eles são ruins para a saúde. Na verdade, os óleos vegetais que são orgânicos, que não passam por um processo de aquecimento muito alto, que passa de 100 graus, que é a temperatura em que a água entra em ebulição, eles conservam propriedades muito boas. Os óleos vegetais são, sobretudo, ômega 6. Então, quando eles passam por isso, eles podem ser bons quando são orgânicos. Caso contrário, você pode ter alguns problemas. Os transgênicos podem gerar óleos vegetais piores, que agem como uma cola que entope suas artérias. Em conclusão, use sobretudo sebo de boi, banha de porco, sobretudo
porque são os melhores que você pode usar para cozinhar. Obrigado.